Ancelotti podia ter usado o Endrick e muita gente concordou. Você concorda, Felipe? Olha, eu concordo, ainda mais que o Endrick ele vem ganhando destaque nos últimos amistosos da seleção. Então, dar oportunidade para ele poderia mudar até a questão do ânimo do time, ainda mais porque ele é um dos jogadores mais jovens que tá ali no plantel. Então, ele sempre entra com aquela gana, aquela vontade de querer demonstrar o futebol dele, ainda mais porque ele ainda não recebeu uma chance digna de ser titular da seleção. Então, eu sinto que realmente ficou faltando um pouco dessa entrada do Endrick, mas eu acredito que, de certa forma, ela também ficou comprometida justamente por conta dos cartões amarelos do Casemiro e do Ibanez, porque o Ancelotti, logo de cara, já fez essa mudança, né, na entrada do segundo tempo. Então, às vezes, ele poderia estar com planejamento de, enfim, colocar o Endrick ao decorrer da partida, mas com o que aconteceu, acaba que ele ficou com uma terceira ou quarta opção. E às vezes eu fico até pensando, né, dessa opção de ataque, digamos assim, onde que o Neymar encaixaria nessa seleção? Porque para mim é uma dúvida principal, ainda mais porque ele já está na fase de final de recuperação da lesão, e a gente não sabe se, por exemplo, ele realmente seria um atacante de ofício ali da seleção, ou faria uma espécie de falso 9, mas eu ainda ficaria entre o Endrick e o Neymar, o Endrick por conta do momento que ele está vivendo hoje em dia, sabe? Então, eu acho que se ele for ganhar mais oportunidades com o decorrer da Copa do Mundo, ele tem tudo para destrinchar e se destacar ainda mais, porque ele é um atacante versátil. Então, não só o fator dele conseguir fazer as infiltrações, as jogadas rápidas, ele também pode quebrar um galho, às vezes, jogando ali um pouco na ponta. Ele pode também trazer um pouco dessa barreira que ele pode criar como falso 9, de conseguir fazer a jogada de tocar e passar. Então, eu acho que ele está com características mais aptas e ágeis do que as opções que a seleção tem hoje em dia, do que seria para o nosso camisa 9. É isso. Antes de passar para o Gabriel, eu já vou emendar com o Neymar, né, Gabriel? Esteve hoje no estádio. Não sei se vai ter condições. Acho que nem a própria comissão técnica da seleção brasileira sabe ainda se ele terá condições de participar da partida contra o Haiti. Tenho a impressão que ele vai entrar nesse jogo, meter gol, porque é contra o Haiti, e aí vai criar aquele clamor pela presença dele. Mas hoje eu também não vejo espaço para ele de titular na seleção. O que você acha, Gabriel? Concordo, Fernando. De titular é algo praticamente impensável nesse momento, principalmente porque ele não foi muito participativo no ciclo, muito por conta de lesões, algumas vezes por conta do Ancelotti realmente optar a não convocação. Agora que ele teria esse quase um mês aí de data FIFA e treinamentos e preparação para a Copa, acabou se lesionando, inclusive a lesão dele na panturrilha, na minha visão, é pior no momento que ele perde os treinos com a seleção brasileira, com o Ancelotti, do que necessariamente para os jogos contra o Panamá e Egito, e é um Neymar que segue sendo aquela grande incógnita. Para o jogo contra o Haiti, acredito que fisicamente ele estará apto, terá condição, poderá entrar, não sei se vai ser uma opção da comissão técnica, principalmente pensando em guardar o Neymar, quem sabe contra o jogo contra a Escócia, ou até, quem sabe, para o mata-mata. Talvez ele não esteja 100% para o Haiti, talvez ele esteja 85%, 80%, e aí seja melhor não arriscar. Mas quanto ao Neymar nesse time, tenho minhas dúvidas e acredito que ele estaria muito para fazer uma função do Matheus Cunha. Talvez, caso o Matheus Cunha esteja como titular, talvez aí quem rodasse nesse pensamento fosse o Paquetá, muito pensando numa entrada do Neymar durante o jogo, né, no segundo tempo. Acho que é um jogador que pode fazer essa característica de baixar uma linha, ter aproximação dos companheiros, fazer com que os companheiros se aproximem. Acredito que aquele gol contra a Croácia, aquele jogo que a gente não gosta muito de lembrar, é bem o que o Neymar pode fazer, aproximar companheiros, toques rápidos de 1-2, colocar aquele passe que quebra a linha, que tira o adversário da sua zona de conforto. Acho que esse é o papel do Neymar. Como segundo atacante, eu tenho algumas dúvidas, principalmente na questão do segundo atacante ter que baixar muito para fazer parte do meio campo e aí fazer grandes arrancadas. Se o segundo atacante, a função dele é realmente confundir o adversário, ou sendo um jogador a mais no meio campo e arrastando o defensor para correr às suas costas, ou então chegando para o meio campo para aumentar a superioridade numérica, e aí caso o defensor, o marcador dele não acompanhe, o time teria mais superioridade no meio campo. Então eu tenho dúvidas pela falta de arranque se ele entraria exatamente nessa função, mas acredito que é um jogador que pode, principalmente em contexto de mata-mata, ser diferente, porque ele é diferente. Claro que não está nas melhores condições físicas, temos que ver a questão da panturrilha, mas ele